Oi, gente, boa tarde. Eu sou Bia Ritz. É um prazer muito grande estar aqui, uma honra. Estou emocionada, estou ansiosa e estava muito empolgada também, acima de tudo, para poder ter esse momento aqui. Agradeço a Pinacoteca, agradeço às curadoras Ana Maria Maia e Ana Paula e agradeço a presença de vocês também. Eu sou Bia Ritz, sou artista transmídia, nascida em Fortaleza, crescida em Recife e atualmente morando em Salvador. Bom, como a gente não tem muito tempo, eu decidi apresentar, a partir do meu próprio site, alguns trabalhos. E antes eu também queria falar Annyeong Haseyo, que o meu amigo acabou de me ensinar, que é oi em coreano. Então, eu trabalho muito com as imagens em movimento, principalmente a GIF art, video art, estética de internet, o digital e o virtual e suas éticas e políticas. E estéticas também, por que não? E hoje eu queria começar apresentando um trabalho que não foi exibido no Brasil, mas que particularmente eu acho ele muito importante, que foi essa intervenção aqui em Bogotá, no ano de 2020, durante a pandemia. Então, na pandemia, muitos grupos, muitos coletivos artísticos, por conta desse processo de você não poder estar fazendo eventos, muitos desses grupos decidiram por criar intervenções midiáticas, né? Seja online ou seja na rua. E no ano de 2020, essa instituição chamada N-1 me convidou para essa exposição, que era online, mas também tinha essa intervenção no estádio em Bogotá, na Colômbia. Então, quis começar com ele porque eu acho que é um trabalho, assim como boa parte do meu corpo de trabalhos, ele é transmediático. Então, ele se trata de um GIF, que na verdade também é uma música. Ele é o refrão de uma música. E aqui eu fiz a versão em espanhol por conta da ocasião de ser uma intervenção que ia acontecer na Colômbia, né, na capital da Colômbia. Então, não é descobrimento, na verdade, é o refrão de uma música. E para mim, esse trabalho ele sintetiza muita coisa do que eu tenho tentado falar nos últimos anos. Quando eu digo que é o refrão de uma música, eu me coloco na posição de que exatamente o próprio Fluxus, o próprio Namjoon Paik e o próprio John Cage são grandes referências para mim, a própria Yoko Ono também, toda essa galera ali que esteve ou fez o Fluxus tem uma relevância muito importante para mim, não só nesse quesito da relação do som, da música experimental com a imagem, mas também da poesia. Então, eu acredito que o que eu faço é de alguma forma, poesia e são palavras que se tornam imagens que se movem, né? Então, esse foi o álbum, que também foi de 2020. Descobrimento é uma das músicas desse álbum. Eu entendo ele hoje enquanto um manifesto mesmo. Ele originalmente foi um plugin de WordPress, que é uma das grandes plataformas de website que a gente tem. E ele não estava nas plataformas de streaming de música inicialmente. A gente lançou ele com a Pivô Arte Pesquisa, que é uma instituição daqui de São Paulo. E as faixas, elas ativavam GIFs. Cada faixa ativava um GIF. E isso também se tornou um trabalho, mais uma vez, em que várias mídias se bagunçaram e se misturaram. Então, também virou um trabalho musical mesmo, né? Então,
a gente pode dizer que a gente interviu ali, de alguma forma, num meio que não é o meu meio, eu sendo uma artista visual, mas a gente desenvolveu esse trabalho que adentrou o meio da música mesmo. Então, a gente chegou a se apresentar em festival e tudo isso aconteceu. E eu não sou musicista, né? Então, para mim, isso tudo é uma grande picaretagem que eu tenho muito orgulho de as pessoas terem acreditado, porque eu acredito nela também. Eu acho que a picaretagem a, a, a pirataria é muito importante. Então, dito isso, eu vou apresentar um outro trabalho que se chama Montanha dos Segredos. Vou falar um pouco mais devagar, porque eu tô nervosa. Bom, Montanha dos Segredos foi um trabalho de 2023. Foi uma instalação que eu, observando esse mundo das coreografias de TikTok e esse mundo das trends, né, que é tão presente hoje, talvez principalmente da pandemia para cá, na juventude global, pode-se assim dizer, eu comecei a observar um tipo de coreografia que ficou muito famosa no Brasil, de músicas que faziam uma gestualidade do silêncio ou do segredo. Então, na verdade, a maioria dessas músicas tinha um cunho, algum cunho sensual, alguma coisa, algum duplo sentido. E observando isso, eu fui convidada a fazer um trabalho que falasse sobre criptografia. Então eu pensei, bom, cripto é justamente uma chave, um segredo que esconde alguma coisa, né? É uma questão de linguagem, né? Essa palavra de origem grega e tudo mais. E aí eu pensei, o que seriam essas criptografias para além do que hoje são essas criptografias das grandes empresas, na verdade, né, que vendem a criptografia como algo que está lhe protegendo ali no seu dia a dia. E estudando esse conceito do cripto, eu fui entendendo também a partir do trabalho de outras pessoas, como a Joana Online, esse é o vulgo dela, que no Brasil a gente tem outros tipos de criptografias a partir do corpo, né? A partir da materialidade do corpo ou a partir da oralidade, que também funcionam enquanto sistemas de comunicação criptografados, através dessa memória oral e através dessa memória do corpo. Claro que nada disso necessariamente tem a ver com coreografias do TikTok, mas eu quis cruzar esses dois mundos, né? Então, o que a gente não quer que seja lido, ou o que a gente não quer que seja compreendido. Então, eu fiquei refletindo, na verdade, sobre essa juventude que está ali se expondo o tempo todo e, de alguma forma, eu me incluo, mas não me incluo tanto nessa geração necessariamente. Eu nasci em 1994, então eu não me vejo, na verdade, fazendo essas danças, mas eu acho elas muito divertidas. Mas eu me questionei aqui nesse trabalho sobre essa superexposição que acontece na internet, né? Ao mesmo tempo que me parecia muito contraditório que especificamente essas músicas e essas coreografias falassem de segredo, de mistério. Então, na verdade, esse trabalho é um jogo entre essa superexposição e o que seriam esses segredos. E se é possível ter segredos dentro desse mundo, dentro desse contexto. E aqui é uma vista dessa instalação, né, que
Tem uma trilha sonora muito bacana da Anti Ribeiro, que é uma artista com quem eu colaboro bastante, que é uma artista e pensadora das ficções sônicas. Vou colocar aqui para o próximo. Então, a gente tentou a gente tentou fazer uma arqueologia dessas músicas e dessas coreografias que daqui a alguns meses nem vão existir mais, dentro desse processo de descartabilidade mesmo desses grandes cemitérios que são essas imagens na internet. Mas a gente quis criar um som que misturasse todas essas músicas, que são em sua maioria brega funks cariocas e pagodões baianos, e que todos falam de sigilo e todos falam de. É isso, de sigilo. Então, enfim, é uma grande brincadeira de palavras, na verdade, e de conceitos. Eu gosto muito de trabalhar com a noção de brincadeira. Para mim, o meme é uma instituição contemporânea muito importante. Eu vou voltar aqui, porque eu quero mostrar essa página aqui para vocês. Então, o GIF, eu vou falar de meme, mas eu vou falar de GIF também. O GIF é esse arquivo propriamente que nasce a partir da condição física da internet. É um arquivo muito baixo, muito pequeno e que se repete em loop que não tem áudio. Então, ele surge em 96. Então, se o surgimento da World Wide Web, a internet comercial, é em 1994, o GIF já surge ali em 96, sendo esse arquivo tão ínfimo que ele se propaga com muito mais velocidade e com muito mais eficiência do que o arquivo em vídeo, que é muito mais pesado, que precisa de muitos mais recursos para ser reproduzido na internet, né? E isso sempre me fascinou. Eu tive esse privilégio no Brasil de ser uma criança negra que tinha acesso a computador em casa. E acreditem, isso é uma exceção até os dias de hoje. Os anos de 2020, isso ainda é uma exceção. E eu tive esse fascínio por esse tipo de imagem desde muito cedo. Eu achava muito legal, muito divertido que aquelas coisas pequenininhas ficassem se mexendo infinitamente. E, bom, aqui são alguns GIFs que eu faço de 2014 para cá. Esse primeiro, muita gente já deve ter visto essa frase, muita gente provavelmente já deve ter visto em outros suportes, outras plataformas. Essa frase já virou camisa, essa frase já foi reproduzida no ATL de alguns anos atrás. O ATL é o maior movimento indígena hoje considerado do mundo, né, que está acontecendo inclusive neste exato momento em Brasília. E esse GIF eu faço em 2019, inspirada numa passeata que teve lá em Recife pela demarcação das terras indígenas em 2019. E um artista de lá, de Pernambuco, que é o Cadu Tapuia, ele começou a espalhar alguns cartazes com o seguinte dizer: território indígena não demarcado. E ele foi espalhando aquilo em vários lugares pela cidade, enquanto esse ato estava acontecendo. E aí, a partir dessa intervenção dele, em algum momento eu cheguei em casa e falei assim, tá, se todos esses lugares são territórios não demarcados, o que é um fato, então logo o Brasil inteiro é isso. E ele foi muito usado, muito disseminado. O poder de disseminação do GIF ele é bem impressionante, assim. E um dos responsáveis por essa disseminação, inclusive, está aqui, porque a gente colocou essa imagem para abrir esse videoclipe do Novíssimo Edgar, que é um músico daqui de Guarulhos.
E a gente fez esse clipe aqui também em 2019. É uma equipe grande, assim. Eu fiz lá em Recife junto com o Aslan Cabral sendo, na época, um membro do Saquinho de Lixo, que é uma das grandes páginas de meme do Brasil até hoje. O Renan Soares, que está aqui na plateia, que também era VJ ao vivo dos shows do Edgar. Então, eu vou mostrar 1 minuto desse trabalho aqui para vocês poderem ter um pedacinho do que é esse contexto todo. E a mensagem é mais inestética que o chego do tapa. E quem lambe discursos fluidos que encabeça o cenário que desamaria facilmente na poesia do astrólogo urbano Bruno Pastori. Eu não acredito em pessoas que começam as suas frases com a palavra eu. Eu não acredito em pessoas que começam as suas frases com a palavra eu. De simples créditos. Não assumo o papel de radiário, protagonizando um Brasil sujo e louco varrido nas ruas. Antes ainda dos carros começarem a navegar nas nuvens de rejunte maçante escorrida, dos rios custos largos, vividos em como galardo as feiras, divididas por ombros. Carneiros em dias, carnes em dias. E a vida ainda queira te beijar como cobra que morde o próprio rabo entre si, como suas presas e fica presa em si. E se infecta com o poder recíproco do poder se conectar com ela própria os problemas hidráulicos do seu país. Bom, já foi 2 minutos. Eu amo muito esse trabalho, foi um trabalho coletivo, assim como tudo que a gente faz. E, bom, eu só queria dar um exemplo de como esse tipo de mídia circula em outras coisas. Então, para mim, o GIF é um trabalho em si, mas ele também está dentro de outros trabalhos. Então, eu sempre coloco eles dentro dos meus outros trabalhos, sabe? Então, existe um diálogo autofagocitoso nesse processo que é muito interessante. E aqui tem outras colaborações, essa Ricos Devolvam o Nosso Dinheiro e Faz o Teu Bem, isso é uma colaboração com um artista lá de Recife, Caetano Costa. E, enfim, tudo isso, para mim, eu vejo uma relação muito clara do que eu via enquanto adolescente, que me inspirou muito, que foi os movimentos da poesia concreta, da poesia não concreta. Posteriormente, Poema Processo, que foi um movimento mais ali do Rio Grande do Norte. Então, enfim, eu queria poder chamar isso de pichos digitais, mas o picho está em um outro lugar que eu não consigo chegar, o picho está em outro nível. Então, eu só chamo isso de tags ou poesias. E aí, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda. Aqui tem bastante coisa. Eu convido vocês a de repente, quem tem mais curiosidade, dar uma passeada no meu site. Ou também nos trabalhos que estão em exposição no MASP, que
enfim, que também dialoga muito com o que a gente está falando aqui em relação a vídeo e em relação a subversão mesmo, né? Porque eu acho que é sobre subversão. Acho que se não for sobre algum tipo de subversão, não faz muito sentido. Aí é televisão, como o próprio Najib Pai, que tanto amava e odiava ao mesmo tempo. E aí, esse trabalho aqui que eu também queria trazer é um filme, é o meu primeiro trabalho em vídeo que eu realmente chamo de filme por uma questão mais de nomenclatura mesmo, porque diferente dos outros, esse trabalho teve uma equipe, teve um set de filmagem, teve uma atriz, teve uma co-diretora, teve uma diretora de arte que também está aqui presente. Então, esse filme, ele é um curta-metragem de 16 minutos. Ele é um doc-ficção, então ele é um meio documentário, meio ficção, meio fantasia, a partir da história de uma personagem real, verídica, do bairro do Pina, em Recife, que é Mimi Mastroianni. Ela é uma pessoa na casa dos seus 50 anos que joga o jogo Second Life há 17 anos. Então, o Second Life é considerado o primeiro metaverso do mundo, que foi lançado em 2003, no ano de 2003. É metaverso também porque tem uma moeda própria, é uma moeda que pode ser convertida para o dinheiro físico. Então, a Mimi, ela trabalha na sua vida real enquanto cabeleireira, no bairro do Pina, em Recife, e dentro do jogo ela trabalha enquanto stripper e hostess de festas noturnas. E eu, obviamente, achei isso uma história muito interessante. Desde do dia que eu soube da existência dela, eu quis fazer um filme, mas levamos 7 anos desde eu ter entrado em contato com a história dela e conhecê-la pessoalmente, até conseguir algum financiamento para juntar essa equipe para poder fazer esse filme. Então, eu vou mostrar para vocês o trailer. É um trailer curtinho. Poxa, mulher, o que é que tu tem? Como assim, Matheus? Mimi, 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 Mimi. Ela tem que estar aqui. Então, se trata de um thriller, é um thriller ficcional em que ela perde a boneca, né, o avatar, ela perde esse avatar dentro do jogo e ela vai procurar por ela nas boates e nos restaurantes e nas praias que ela frequentava no jogo. Só que no final das contas, as 3 personagens do filme são a mesma pessoa. Em sua realidade, virtualidade, enfim, todas essas camadas que na verdade são ela própria, né? Então ela joga com esse personagem há mais de 17 anos, então não tem como separar quem é ela e quem não é. E para fechar, eu não faço ideia de como fechar, tenho muitas abas abertas. Mas talvez eu mostraria esse trabalho aqui, que também é um trabalho de 2014, já tem mais de 10 anos, que é Seja Bruxa. E esse trabalho ele já foi apropriado também por diferentes comunidades na internet, que eu acho muito interessante. Peraí. Então, eu tenho uma pastinha aqui com alguns poucos registros que eu consegui captar de pessoas que usaram esse GIF.
Então, esse GIF foi muito apropriado, por exemplo, por uma comunidade feminista ali na internet, mas ele também foi apropriado pela comunidade do Brega lá em Recife, porque um MC, um belo dia, fez uma música chamada Seja Bruxa, porque uma pessoa desse contexto, dessa cultura, usava esse GIF nos seus stories, então provavelmente esse MC viu e ele criou essa música. Depois que ele criou essa música, virou até bloco de carnaval no ano que isso aconteceu. Então, enfim, as pessoas criaram máscara também. Isso porque foi em 2020, né, que essa música surgiu. Virou máscara. E um grupo de dança usava muito. Então, essa é a dança. Não sei se vocês são familiarizados com o brega, funk. E, enfim, isso aqui é só um exemplo. De como diferentes comunidades se criam em torno de uma mensagem que, para mim, ela tem todas essas camadas mesmo. Quando eu fiz, eu não pensei nem nisso. Quando eu fiz, um amigo meu gostava de me xingar de bruxa. Cássio Bonfim, temos amigos dele aqui. Esse meu amigo gostava de me xingar de bruxa, aí eu fiz, então tá bom, então seja bruxa mesmo. E aí, isso passou a ter várias outras conotações ao longo do tempo. Essas são só algumas dessas conotações que eu trouxe para vocês, mas eu agradeço e convido vocês a uma conversa ou um inbox ou um e-mail e para continuar também esse diálogo. Muito obrigada. Obrigada, Bia. Foi excelente te ouvir e já influenciados pelas falas sobre Nanjum Paik começar a fazer cruzamentos e colocar esses tempos e gerações em perspectiva. E eu convido agora a Jane Kaisen, artista, professora baseada na Dinamarca, de origem coreana, para falar um pouco sobre o seu trabalho e também essas interfaces. Hello. It's nice to see everyone, and thank you so much to both Pinacoteca and to Namdun Pike Art Center for co-organizing this event. It's really a pleasure to be here. I'm gonna show you. I was gonna first begin with speaking a little bit about, I guess, what I see as some affinities or inspirations taken from Namjoon Paik. He's obviously, as several presenters today have already spoken, he really is a legendary figure, I think, for everyone who works in the field of media art. And so for me, he has also been an important figure. I did not grow up in Korea. I grew up in Copenhagen in Denmark. So Namjoon Paik was also an early artist that I became familiar with, who was Korean by heritage, but of course spent most of his life in other locations. So in that sense, it was also a figure that I could relate Era uma to. figura que eu relacionava muito com alguém que, de certa forma, também pertence à diáspora. In my case, E no meu caso, artist from
Korea Eu fui adotada pela Denmark Coreia. and beyond. Eu fui nasci na So I think, I mean, Coreia. someone mentioned also this question of Alguém também já this falou way of sobre essa questão de appreciating, você negociar. I would say, a transcultural perspective and subjectivity is something that I could also relate to in his practice. I think he's a fascinating figure for many reasons that has also been addressed today. And I think what I thought about taking up a bit is, I just put these keywords up as some keywords to sort of relate to, while also sharing just a couple of projects of mine with you. I think one of the things that I was interested in early on in his practice is his way of dealing with mediation. And I think one example is on several occasions in his performances, he would dress up as a shaman and sort of take up this figure of being, in a sense, a medium or mediator. And this was something that I found quite fascinating, and I'll share a few examples of that, of how I have also engaged that in my own practice. And then I think, as such, he's really a figure who consistently were diffusing different kinds of borders and boundaries. Também adotava várias atitudes transfronteira, tanto como utilizando diferentes mídias e também na mídia de a comunicação de massa. Ou seja, ele era uma pessoa que difundia muito essas categorias e também fazia uma fusão da cultura e também aos seus limites. E também era uma coisa que ele fazia de formas diferentes. Eu também adotei isso na minha prática. Uma coisa que eu realmente gostaria de mostrar para vocês é um trabalho que eu raramente mostro. É uma performance bem antiga que eu fiz, foi de 2011. Durante essa performance, eu realmente invoquei o Namjoon Paik como parte dessa performance. Então, é uma performance que lida ou que analisa esse jovem como um mediador ou um agente midiático. E também com esse conteúdo, que é o que eu estou invocando aqui como performance. E principalmente na Coreia, eu comecei essas performances no início, quando era no início da Guerra da Coreia. Então havia esse jovem que estava comemorando esse evento político naquela época. Mas durante a performance, eu também analiso a forma do artista como um agente midiático em si mesmo. E também há um tipo de trabalhar com o Namjoon Paik. Esse daqui é outro trabalho. É uma instalação com filme de 2019, chamado Comunidade de Fazer Parcerias. Ele congrega diferentes vozes, são 22 vozes que fazem parte desse trabalho. São mulheres de diferentes localidades e todas elas estão reunidas nesta obra. Então, há mulheres que falam da Coreia do Sul e também da diáspora, ou também que falam também do divisor da Guerra Fria.
Esse daqui foi mostrado em Veneza, é uma obra peruana-coreana, e o Nam June Paik participou da Bienal de Veneza representando a Alemanha em 1993, mas a Coreia também, naquela época, tinha um pavilhão que apresentou também o jardim. E aquele outro trabalho coletivo também levou à criação desta outra obra que se chama A História Nos Fez Fracassar, ou Fracassou Conosco. E aqui foi um trabalho feito com outras mulheres artistas. Eu vou mostrar para vocês somente algumas outras imagens de videoclips. Eles vêm do Communities of Parting. Deixa eu ver onde é que está o som. Aviso Pedro. Porque não está autorizado. So for me, I think one of the things, this is this video. Bom, esse vídeo ou esse filme é uma das coisas que eu acho que realmente me chamou muito a atenção. É questionar os dispositivos que nós utilizamos para criar imagens, levando em consideração, por exemplo, o que é que nós podemos fazer em trabalho, ou também como nós podemos aplicar isso para criar outros tipos de estética, ou também imagens, e como elas seriam criadas. Por exemplo, com essas imagens aéreas, você utiliza um dispositivo que muitas vezes já foi utilizado para outras formas de vigilância, etc. Mas eu acho que também tem a ver com a sua capacidade de produzir outros tipos de perspectivas. No meu caso, eu acho que isso é um dispositivo que tem um potencial de criar outras imagens que podem ser lidas como, de certa maneira, podem ser vistas de uma maneira diferente. Esse daqui ainda é do Community of Parting. Eu não sei se realmente é possível traduzir as letras de uma música. Ele tem uma narração. 2 anos depois, houve o início da guerra. Nós temos falas em inglês e também em coreano nesse filme. Espero que vocês possam entender um pouco. E nós fomos separados da minha família também. Algumas famílias foram forçadas a se deslocar. Não foi por vontade própria, mas foi por motivos que estavam fora do nosso controle.
Não posso fazer nada a não ser me sair. Também há a questão de viver o físico, o corpo físico. E tem a carga também de todo o que nós temos e também do passado. Ser pioneiro em um lugar fora do território do seu pai. Bari introduz a comunidade que separa e que é repetido a cada momento. Isso faz parte do que separa Bari de outros mitos, incluindo outros mitos sobre as mulheres. A figura central neste filme é o mito do abandonamento, que é a princesa Bari. Esse é um mito antigo e foi entendido como sendo uma história de devoção para com seus pais. Ela foi abandonada, mas ela vai para o submundo e ali é ali que ela soube que os pais estão morrendo. Mas há interpretações feministas desse mito. E o Community of Parting trata de uma dessas interpretações. E um aspecto interessante é, por exemplo, em vez de aceitar metade do reino como um gesto de gratidão pela vida dos pais, a Bari recusa ter somente metade do reino. Em vez disso, ela prefere ter um mediador e ali ela vai morar no limiar da morte. E então ela fica sempre na fronteira entre os mortos e os vivos e a fronteira de diferentes realidades. Então, para mim, esse mito de Bari se tornou também um dispositivo interessante para tratar dos questionamentos sobre a divisão da Coreia. Em certo sentido, também isso trata de todas essas questões de fronteira. Também, como eu falei antes, eu também utilizo isso como um recurso cinematográfico para refletir sobre como o meio ou o suporte do filme pode nos utilizar ou pode nos ajudar a entender melhor o tempo e o espaço. O filme também mostra esse jovem no Community of Parting, que agora faleceu, mas eu segui essa prática, eu segui esse personagem durante muito tempo. É essa pessoa que vocês veem aqui, ele está fazendo uma homenagem aos espíritos, utilizando esse papel. E existe também uma narração poética, é um poema coreano que é recitado falando dessa relação do jovem com o tempo. Você tem aí uma atenção e o que traz, o mito já foi passado, e assim a pessoa já se foi, ela entra em você, e isso é impossível sem a experiência de abandono. E quando um xamã chama de volta o morto para o nosso tempo presente, significa que, então, que o representante tem uma liberdade infinita com relação a tempo. Assim, você está chamando de novo os mortos e você está vendo ali
através do tempo, com aquele que já está morto. Então, é um xamã. E assim ele volta de novo. E aí nós estamos invocando várias e várias vezes a morte de Bari. Então, pedimos que o tempo pare e que cada vez esse ritual seja feito de uma criatividade diferente, com uma criatura diferente. Vou mostrar um pouquinho para vocês brevemente. E um trabalho que foi feito, que eu acabei de fazer recentemente, iniciou, seria para a arte contemporânea na Coreia, e se trata de 7 trabalhos em vídeo que eu fiz independentemente, em partes independentes, e que são interrelacionadas. E no total eu chamo Iedo, é o nome da exibição que eu dei. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho desse documento, que foi feito em vídeo, desse documentário. E aí está. Eu acho o que eu quero dizer é que muitas vezes, quando a gente apresenta numa explicação esse vídeo, é muito importante entender as diferentes telas, os trabalhos, o tipo de espaço, de tempo que estamos colocando, e o trabalho em si, ele leva você. Ele foi feito em Jeju Island, na Coreia do Sul, e outra forma que envolve a participação de diferentes grupos, e também é muito relacionado com o ambiente da natureza e o espaço. E, de um lado, eu uso que esse trabalho definitivamente se torna a função do espaço, mas, ao mesmo tempo, de várias maneiras, eu acho que nós temos ali uma pergunta colocada. Um dos motivos para fazer isso seria considerar diferentes tipos de desafios e diferentes funções, diferentes formas de injustiça são consideradas e relatadas. E sabemos que os diferentes tipos de significados, e dessa vez você vê quando há infelicidade, e por outro lado, a parte proposta pela pergunta que nós temos que fazer, então, outros padrões de navegação para ver qual seria, então, a coisa correta a fazer com relação à natureza. E nós temos também uma configuração na língua, uma linguagem que nós falamos. Terminando com esse videozinho, eu gosto desse trabalho muito. E eu vou mostrar para vocês, então, é uma dança que é feita com relação a uma ocasião de diálogo e de tristeza. Então, às vezes, nós temos linhas de separação que nos afetam. Oferta 2023. Oferenda.
23. Desastre de navio. Naufrágio. Eu acho que chegamos ao final. Eu estava aqui considerando uma coisa que eu acho fascinante sobre Nam Pike e toda essa fascinação e o potencial da mídia. E nós estamos falando, de certas maneiras, eu posso ver que a inovação, o que já está feito por ele, como é que a mídia está surgindo, como ela está acelerando e também quanto a essa parte de vigilância e de maneira que, do meu ponto de vista, eu colocaria a pergunta: como ver as nuances da imaginação, da cultura, nesse movimento, nesse mundo? Essa é uma das perguntas que eu acho que deveria ser colocada para comparar como funciona esse mundo quanto à parte de composição. Muito obrigada, Jane. Que bom te ouvir. Que bom saber que a gente vai ter o privilégio de introduzir seu trabalho para a audiência brasileira. E agora eu passo a palavra para a minha colega Kwon Jin-Chu, que vai fazer uma relação entre Nam June Paik e a cena de arte coreana contemporânea. Boa tarde a todos. Eu vou apresentar eu sou a Kwon Jin-Cho, da acadêmica do Centro de Arte do Paik Nam June. E é com prazer que estou participando desse evento inaugural, o Legado de Nam June Paik, em colaboração com o museu aqui, Pinacoteca de São Paulo, como parte da série Transcultural Contemporânea. Eu vou apresentar sobre Nam June Paik e outros artistas de mídia coreanos como ele. Espero lançar um pouco de luz sobre o estado atual da arte de mídia coreana. Como a arte da mídia está em constante mudança, então é muito difícil falar e identificar seu ponto de partida. No entanto, um dos principais pontos de virada na confluência da tecnologia de mídia e da arte pode ser rastreado até a década de 1960, com o uso precoce da mídia visual eletrônica, como televisão e vídeo. Um exemplo disso são 13 experimentos televisivos que Nam June Paik apresentou em sua primeira exposição individual, Exhibition Music Electronic Television, na Alemanha, em 1963. Vocês podem ver que foi criado, uma modulação do circuito interno de televisores CRT em preto e branco, e cada trabalho distorcia o sinal de transmissão de uma maneira diferente, dependendo da manipulação do espectador, transformando a imagem da tela. No caso de um dos televisores em exposição,
ele tinha alguma conexão, receptor de rádio, que modo que sempre que o ponto ficava maior, ao contrário, né? Ele aumentava ou ele diminuía conforme o caso. Então, é a própria tecnologia de vídeo, né, que converte os sinais de áudio em forma de visual, e mostrava que o som e a luz, né, têm basicamente a mesma estrutura eletrônica, e demonstrando isso por meio de manipulação de circuitos de televisão sem usar a tecnologia de vídeo real, né? O Pike ganhou o status de origem de videoarte. Pode-se dizer também que esses trabalhos de televisão, em sua exposição, foram os primeiros da história de arte a apresentar a televisão como uma forma de arte. Essa exposição aqui marca a transição de músico para artista de mídia, já que a prática artística de Namjoon Park combina não apenas televisão e vídeo, mas também escultura, instalação e desenvolvimento de um sintetizador, um teclado, que lhe permite, né, editar vídeos livremente, né, criando aí uma exploração contínua da música e do corpo, criando um mundo artístico exclusivamente do Park. Sou muito fã da mídia coreana, assim como do Namjoon Park, que continua a experimentar e trazer uma continuidade ao legado do Nam. Então, aqui temos a palavra-chave. A palavra-chave é tecnologia e humanos. Então, a gente tem alguns artistas que focam nisso, que falando disso a partir de década de 60 e 70. Então, essas novas tecnologias aí, a gente conhecer pessoas através de televisão, né, e do vídeo, que eram as mídias mais novas e inovadoras. Então, hoje em dia, se compara à inteligência artificial. Os artistas contemporâneos aí têm mostrado diferentes perspectivas sobre como devemos nos relacionar com essas máquinas, que são os computadores mais inteligentes, que aprendem grandes quantidades sobre a vida humana e o mundo, que se assemelham aos seres humanos em seus erros, preconceitos e falhas. Gostaria de apresentar primeiro a pessoa, Anne Duke Jordan. Anne Duke Jordan, ela vive e trabalha na Alemanha, onde ela explora a possibilidade de coevolução de humanos e não humanos, criando mundos imersivos de ficção científica, por meio de mapeamento de vídeo, objetos robóticos e mecânicos e instalações complexas. E desde 2016, ela trabalha com o tema estupidez artificial, examinando de perto a relação entre humanos e máquinas por meio de robôs mecânicos, que se assemelham a pequenas criaturas marinhas, como caranguejo, moluscos, corais, como árvores, oferecendo diferentes perspectivas sobre as máquinas. Aqui é uma obra de seus trabalhos mais recentes, We Welcome Whatever Happens Next. É uma instalação encomendada e específica para o nosso Namjoon Park Art Center, incorporando algumas das mídias técnicas favoritas do artista. E aí, à medida que o espectador se aproxima da obra, os objetivos parados, né, começam a se mover, começando o movimento pendular, né, tem a mão do Namjoon. E aí, quando o piano é tocado, o teclado emite um brilho de neon colorido e ritmo nessa peça. Então, nessa peça, o público é integrante da peça, da obra, dos objetos instalados, que são ativados quando os sensores embutidos na peça detectam o som, né? E é uma obra que tem uma versão remasterizada da performance de piano de Namjoon Park, e foi projetado de forma algorítmica para ser selecionado e tocado aleatoriamente a cada vez. Assim, o público participa de uma performance que soa e se ilumina de forma diferente a cada vez, criando sua própria experiência individual. Além do som da performance de piano, o movimento dos objetos e as imagens, né, da superfície da água são mostrados por uma câmera, em uma imagem de vídeo. Todo esse processo é elaborado pela artista, criando uma performance ligeiramente diferente a cada vez que o público se aproxima. Mas a artista não queria apenas mostrar uma bela colaboração entre a máquina e o ser humano.
essas máquinas, a N, queriam montadas pelo artista, queriam mostrar, fazem parte, né, dessa performance, que é dessa perspectiva que elimina todos os limites estabelecidos pelos seres humanos. Então, a artista também vê assim a conexão dos seres humanos e os não humanos como seres interconectados e cria uma relação horizontal ao envolver humanos e máquinas como componentes iguais de uma performance colaborativa. A segunda artista é a Yang Sukyan, Sukyan Yang. Ela vê a inteligência artificial como um ambiente ecológico tecnológico e executa várias simulações da interação entre esse mundo imaterial e material, prestando atenção à aleatoriedade e à contingência do processo. Em seus trabalhos mais recentes, a Yang ela transforma o domínio físico dos sentidos humanos no domínio dos dados percebidos pela IA, criando um mundo virtual arbitrário chamado OOX. A definição de OOX é Object Oriented X, é o X orientado do objeto. É um mundo de vários X, que não está nomeado, né? Da ontologia orientada a objetos, né? Então, esse OX é uma dimensão arbitrária, virtual, criada pela colocação de imagens de satélites do terreno da Terra, modelos fotogramétricos e ativos de 3D. Então, são prontamente disponíveis na web, né? Então, esse mundo OX, né? Ela é povoada por não humanos que se movem com base em funções cinemáticas, né? E dados de autorregulagem, né? Usando com frequência os setores de jogos e animação. Então, os senhores podem ver como um caractere, né? Essas espécies OX, né? Eles repetem atos físicos, né, da história humana, como, por exemplo, semear, né, lutar, né. Então, esses espécies de OX, eles né, por exemplo, foram esses seres dados, né, criados com algoritmos, né, de software desenvolvidos para fins industriais, eles são organizados em 5 telas que operam sem causalidade ou contingência. Então, quando o público tenta encontrar uma causalidade, uma coerência nos 2 canais de filmagem, mas nesse mundo OX é apenas um espaço gerado de forma assíncrona pelos dados que a tecnologia cria. Então, essas formas estranhas, né, das espécies do mundo da OX, elas são muito acostumadas, né, são perturbadoras, porque para o público acostumado à proficiência tecnológica, essa falha visual é um fenômeno um pouco, né, natural, interessante no mundo da tecnologia, mas causando essa transformação de dados. Ela causa um pouquinho de estranheza nos públicos. Então, essa artista, ela questiona, né, esse viés visual humano em relação às imagens criadas por informações e erros não humanos que a tecnologia digital produz, né? E esse seu trabalho também analisa a inteligência artificial como uma espécie não humana e reimagina os seres humanos por meio de olhos humanos dessa autora. Então, atualmente, ela tem nós temos também uma equipe, esse terceiro é uma equipe, uma versão, essa é uma versão atualizada, nova da OX, né? Eu gostaria de apresentar o terceiro artista, é o Unmake Lab, né? O trabalho do Unmake Lab, ele baseia-se no estudo de várias tecnologias, desde a fabricação até as tecnologias digitais, né? Então, seu trabalho mais recente está relacionado à inteligência artificial, analisando o conjunto de dados e percepção de máquinas para estudar o fenômeno da obsessão excessiva e da dependência de algoritmos, né? Uma atividade particularmente notável que é onde eles trabalham, né, eles pesquisam outros, né, e criam protótipos de fenômenos, né, chamado de forking room. Forking room são como se fossem plataformas e lançado em 2017. Ela funciona, esse Forking Room, ela é uma plataforma que faz a chamada aberta para artistas, né, com temas emergentes a cada ano, que estão compartilhados em, por exemplo, pesquisa, exposição, workshops e palestras, né?
Esse grupo, durante os anos de 23 e 24, várias, né, tipo, a gente tinha IAs generativas, né, e aí os modelos de linguagem gigantescas que suportam, né, foram discutidas na Forking Web. Então, os artistas participantes, Forking Room, os artistas participantes exploram esses fenômenos que surgem desses mecanismos, suas implicações, como no processo de preencher o espaço potencial, além dos fenômenos. Eles levantam várias questões, por exemplo, o que é impossível distinguir entre o mundo real e o produto, criados pela IA degenerativa. Então, eles se perguntam, como devemos ver o fenômeno canibalístico, né? Dos produtos gerados, né, pelas essas tecnologias. Então, à medida que esse terreno tecnológico, né, se torna vasto e tudo, inclusive a própria tecnologia se torna enorme, não apenas megamodelo de inteligência artificial, mas também o tamanho do conjunto de dados, o aumento dos dados, os valores dos parâmetros, o número crescente de usuários, as notícias falsas, né, exploração dos trabalhos, né. Então, eles questionam essa parte, né, da confiança e questões éticas, né. Então, o Forking Room é uma reunião voluntária, colaborativa de artistas para expandir o discurso sobre tecnologia, explorando, questionando e usando sua imaginação artística para explorar novas direções. A segunda palavra-chave que eu trago aos senhores hoje é a arte, tecnologia e comunicação. Na primeira palavra se concentrava por exemplo, a desconstrução da dicotomia entre tecnologia e a humanidade, na quebra de fronteiras. Segunda palavra-chave se concentra no uso, principalmente, especialmente da tecnologia de mídia, para ampliar a experiência por meio da interação tempo e espaço. Em 1969, por meio de sua videoarte, essa é a que o Nam June, né, tentou usar o meio de comunicação, né, da transmissão televisiva para se comunicar com um público mais amplo, né. Então, como os outros apresentadores já falaram, falando do Ellen Crow, né, e também falaram de ópera eletrônica. Então, o Nam June, ele previu o vídeo como um novo meio de comunicação, abrindo a possibilidade de entender outras pessoas. Então, que não importa se pessoas só estão dentro das galerias, ele queria extrapolar esses conhecimentos para outras pessoas, né? Então, conectando as pessoas que estão, por exemplo, do outro lado do mundo, mostrando a possibilidade de entender outras pessoas que mostraram essas possibilidades. Dessa forma, hoje o vídeo está em toda parte, né? Em nossos telefones, telas, definindo novos espaços, experiências, espalhando falsas notícias, até poder, ele espalha isso. Então, hoje o vídeo é compartilhado, é transmitido, é conectado em rede para moldar a opinião pública e criar novos públicos, né? Então, além de mostrar infinitas possibilidades como forma e meio de comunicação, os artistas contemporâneos usam o vídeo para contar suas próprias histórias e as de outros. A Jane Jinkaisen, que apresentou logo antes de mim, é uma importante videoartista coreana cujo trabalho se baseia em uma pesquisa extensa e aprofundada sobre uma ampla gama de tópicos, histórias, tradição, migração, mulheres, mitologia, xamanismo, para contar as histórias da sua própria vida e das comunidades nas quais ela pertence. Ela consegue transmitir através desses seus materiais. Então, como a Jane mostrou, então eu não vou detalhar as obras da Jane, mas vamos também, temos uma outra artista que teremos aqui no nosso projeto, nós temos a Christine Sun-Kim. A Christine Sun-Kim, ela é nascida nos Estados Unidos e radicada na Alemanha, e ela trabalha em Seul também.
ela examina aqui, né, examina o som, né, por exemplo, de ouvir, né, falar com a boca e ouvir com o ouvido, né, a linguagem oral, né, oral. Então, como que, por exemplo, ela explora essa natureza excludente, né, de falar com a boca e ouvir com o ouvido. Então, há partituras musicais, linguagem escrita, infográficos, então, sinais, né? Por exemplo, linguagem de sinais, uso do corpo, humor. Esses temas são os temas estrategicamente colocados, são elementos recorrentes em sua prática. Então, nos últimos anos, a Christine Sun Kim, ela vem explorando o conceito de eco, um conceito de eco por meio de uma variedade de mídia, incluindo desenho, vídeos e murais. Essa obra é chamada o Eco Prolonged Echo, instalada em várias paredes do nosso museu. Então, ele foi produzido em 2023. Em 2025, ela foi também em Fitney, Museu Fitney. E lá, nesse museu, ela foi reproduzida. Então, a gente tem a palavra, a parte preta e arqueada é derivada da palavra japonesa eco, e representa essa ação de 4 dedos de uma mão tocando a palma aberta, né, com a outra mão, que é uma onda sonora que ecoa. Em geral, então, um eco é um som que atinge uma superfície e retorna repetidamente. Mas para a artista é semelhante à experiência diária, por exemplo, dos agricultores. Então, a comunicação por exemplo, a comunicação com o público geralmente feita por meio, por exemplo, de uma intérprete de linguagem, de sinais, ou por meio da palavra escrita. Ela tem inevitavelmente um atraso, né? Inevitavelmente uma repetição, distorção de significados, né? Então, a artista criou uma armadilha de eco, né? De echo trap, nesse espaço da qual não é possível escapar, né? Visualizando a sua percepção de que a falta de acesso, né? Direto ao ponto de partida da informação é como se fosse um eco sem ponto de partida. Então, a artista, ela aponta que nossos sistemas sociais não foram projetados para a comunidade surda, por exemplo, e que as percebe fixas, como o pensamento centrado no ouvinte, o capacitismo, o racismo, que operam repetidamente para criar armadilhas de eco em nossas vidas. Então, os ecos são, aqui nós podemos ver o echo trap, né, a armadilha de eco, e os 4 lados da obra nós temos a mídia LED, painel LED, né, que fica repetindo, girando dentro da obra. Então, nós temos as escadas aqui, nós temos nesse corredor nós temos três caixas que estão instaladas lá, e essa arte midiática, dentro dessa caixa, o eco está preso nessa caixa, rodando dessa caixa. Então, dessa forma, minha apresentação já está quase terminando. Então, antes do desenvolvimento dessa tecnologia tão diversas, era natural que a comunicação fosse limitada pelo tempo e pelo espaço, mas quando olhamos para o trabalho dos artistas contemporâneos, a comunicação não apenas transcende as fronteiras, ideologias, gerações, religiões, raças e outros limites que causaram conflitos e disputas no mundo, mas também transcende o passado, o presente e o futuro, bem como a própria categoria de humano. Isso é o que Nam June Paik previu e mostra que a comunicação global que ele dedicou sua vida inteira a alcançar por meio da arte já foi concretizada. Agora estamos percebendo que isso não é mais apenas uma questão de tecnologia. Na década de 1960, quando as televisões de Nam June Paik estavam lutando através da televisão, lutando para serem aceitas como arte pelo público da sua época, era muito difícil. Seu mentor, John Cage, falou a ele que as pessoas, a sua mente,
o receptor deve ser mudado. Your mind is your receiver. Your receiver is your mind. Então, no seu trabalho como desconhecido, estranho, e eles mostraram através dos seus trabalhos. Então, assim fez o Nam June Paik. Muito obrigada. Biarritz, muito obrigado. A gente está muito feliz. Acho que pelo horário avançado, pelo cansaço que a gente está recebendo, talvez a gente foca se realmente alguém tem uma pergunta muito urgente para alguém, uma das pessoas que estão aqui. Se não, eu sugiro que a gente libere nossas tradutoras, 6 tradutores que já agradecemos, e intérpretes, e talvez a gente busca uma conversa um pouco mais informal, direto. Mas se alguém tiver uma pergunta urgente, agora é o momento. Mas tem sim. Pronto. Então vamos fazer uma pergunta aqui. Vitor, você pode me ajudar aqui? Desculpa, pessoal, prometo vai ser rápido. Eu queria levantar a bola para uma questão e fazer a pergunta para a Biarritz, se ela não se importar. Aqui. Eu sou museólogo e pesquisador em instalações de vídeo, mídia, etc. E acho que é uma questão que ficou muito evidente aqui, que é muito legal olhar para o Nam June Paik, é que ele tem uma produção que desafia, né, a noção tradicional de museu, né, de preservação, de que tudo tem que ser preservado, deixar igualzinho, o restauro. E ele leva, né, conservadores e curadores a uma atitude mais, ao invés de evitar mudanças, de administrar mudanças. Né? Eu acho que o exemplo que a Solange deu do TV Buda, né, que virou preto velho TV, é muito exemplar disso, assim, de uma mudança que foi administrada porque valia a pena pelo contexto, etc. E olhando o trabalho da Biarritz, eu não conhecia a fundo, achei demais. Eu queria perguntar se, por acaso, ela já passou por situações, assim, né, por ter um trabalho que ele é tão transmídia, né, ele não se dá em um suporte apenas, a rede da internet chega a diversos dispositivos ao mesmo tempo, assim. Queria saber se já passou por situações, assim, que tem essa questão de vai exibir de alguma forma, ou o trabalho vai entrar para uma coleção e tem que estabilizar ele, sabe? Tem que decidir que é assim que ele é exposto, ou como foi o seu diálogo para ver o quanto ele pode variar de suporte, de tamanho. Ainda mais sabendo que muitas instituições têm dificuldade de exibir, incorporar trabalhos assim, exatamente porque ele não é tão estável fisicamente quanto uma pintura na parede ou uma escultura no pedestal, etc. Então, estava curioso para saber se nos seus trabalhos já teve situações assim, como você viu. Sim, obrigada pela pergunta. Isso é uma dificuldade. O trabalho que eu mostrei só a capa do álbum Eu Não Sou Afrofuturista, porque ele não existe mais enquanto o trabalho original, que era um plugin do WordPress interativo que cada faixa abria um GIF, cada música tinha uma imagem naquele sistema ali. Hoje em dia as faixas individualmente estão disponíveis no YouTube, no Spotify, enfim, nos outros streamings, mas o trabalho original não existe mais. Então, se alguém quiser comprar, essa instituição precisa bancar novamente o programador que vai resgatar aquele código que pode já estar desatualizado para aquela plataforma e bancar o domínio onde ele vai ficar online. Então, como ele caiu, né, esse domínio caiu, eu não ia pagar por ele mais. Hoje em dia ele é um trabalho conceitual, então eu preciso dizer como ele existiu e você precisa acreditar em mim. E eu não vou reproduzir eles sem que exista, no caso, uma instituição para bancar que ele permaneça online. Então, o fato dele só existir virtualmente como uma ideia também não me incomoda, porque eu também consigo ver ele como várias outras coisas. Ele virou várias outras coisas. Então, particularmente para mim, não, especificamente esse não me incomoda, porque as músicas estão aí. Inclusive, eu posso cantar uma agora, brincadeira. Mas as músicas continuam existindo e continuam tendo as letras, continuam tendo os beats e a gente só não tem mais aquela maneira de exibir original. Mas eu entendo que isso pode ser um grande problema
para um comprador, que isso pode ser um grande problema para o museu, pode ser um grande problema dependendo do trabalho. Mas é uma questão que eu não tenho resposta para tu agora, eu só tenho esse exemplo desse trabalho específico. Mas, em se tratando de virtualidades que desaparecem, recentemente eu produzi para a exposição que teve na Quadra Galeria, que o Ouro e a Madeira, que foi a Ariana Nola que fez a curadoria, a gente produziu uma pedra, a gente produziu uma resina, literalmente uma pedra, em que dentro dessa pedra tem prints de um Tumblr antigo que não existe mais. Então eu guardei esses prints desse Tumblr, que eram trabalhos também, o Tumblr sendo um trabalho, os prints sendo trabalho, e as imagens que estão dentro dos prints sendo trabalho também. E a gente imprimiu e colocou dentro desse AMBA. Então, agora eu posso dizer que esses trabalhos não vão desaparecer por um bom tempo. Não vão desaparecer por uma questão de máquina. Podem desaparecer por outra questão, mas não por conta da máquina em si. Ótimo. Muito bonita a sua resposta e sua pergunta. Vale lembrar que ainda a gente tem uma exposição em cartaz na Pinacoteca Contemporânea chamada Era Uma Vez, que traz o título de um trabalho do Steve McQueen que faz referência a um projeto de ideia de tecnologia que poderia sobreviver até fora do espaço, quando o Steve McQueen comprou a seleção de imagens que foi mandada pela NASA para o espaço nos anos 70, achando que isso seria a documentação da vida na Terra. E a gente percebe como é já tão longo distante. Muito bom. Obrigado a todas e todos. Obrigado pela presença, pela participação, pela parceria. Isso só é o começo. Ano que vem tem muito mais. Para não dizer. Obrigado.